Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é o seguinte: como você tem administrado os seus sentimentos e emoções? Todos nós somos humanos. Faz aqui, ó. Dá um pique. Ali você vai colocar pra lá. Obrigada. Todos nós somos humanos e, como humanos, nós temos sentimentos e emoções. Sentir as emoções e sentimentos é algo inevitável. Mas como nós administramos e como nós reagimos a essas emoções, a esses sentimentos, nós temos o poder. Nós temos como reagir diante a cada um deles, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre 5 sentimentos, emoções que eu trouxe. E eu quero falar de algumas pessoas e falar sobre a atitude, a postura dessas pessoas diante desse sentimento, dessas emoções. Então eu queria pedir a ajuda da primeira pessoa que vai... A Isabela pode vir. Os adolescentes, que ele quase te agride, né? Se você não deixar, ele nem dá chance para os adultos. Quando os adultos estão pensando em levantar a mão, ela está aqui, ó. Então pode ficar aqui do lado. Pode pegar o primeiro. Número 1. Raiva, excesso de fúria, cólera, temperamento feroz dos animais. Espera aí, um minutinho. Então a Isabela pegou o primeiro. E o primeiro é raiva, que significa excesso de fúria, cólera, e cólera significa temperamento feroz dos animais. E o exemplo da pessoa que está aqui nesse exemplo é Pedro. E lá em João? João 18:10 está escrito: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Mal. Malco. Obrigado, Bela. Senta. Então, o primeiro sentimento que nós vamos falar aqui é a raiva. Quem aqui nunca sentiu raiva? Calma, Gabriel, não é? Vou pegar o próximo. Calma. Eu já levantou a mão e nem sabia o que eu ia perguntar. Mas quem aqui nunca sentiu raiva? Quem aqui passou por alguma situação e fala assim: não, eu estou vivendo há 28 anos e nunca senti raiva na minha vida? Ninguém, né? A gente percebe às vezes pelo bebê que quando você não faz o que ele quer, ele já dá um chilique, e por mais que ele nem saiba o que significa raiva, ele já está sentindo naquele momento. Aí as meninas porque ele está assim, ó. Eu que eu diga. E aqui o personagem, né, que eu escolhi foi Pedro. E todo mundo aqui conhece essa história. No momento em que Jesus seria ali preso, seria crucificado, Pedro agiu por impulso, pelo sentimento ali causado daquela situação. A raiva tomou conta dele e ele acabou tomando uma atitude que aos olhos dele parecia certa. Porque aos olhos dele, Pedro estava nada mais, nada menos do que defendendo Jesus. Mas no versículo seguinte, que eu não coloquei porque não cabia, Jesus ele repreende a Pedro. Jesus vai, pega a orelha e coloca no lugar. Então, aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, se a atitude de Pedro fosse certa, Jesus teria elogiado, Jesus teria concordado com Pedro. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus repreende ele e ainda conserta o erro que Pedro tinha cometido. E quantas vezes nós, movidos pela raiva, movidos ali por alguma situação que acontece, você acaba falando ou acaba fazendo algo que aos seus olhos aparentemente é errado, é certo, quer dizer, mas aos olhos de Deus é errado. E talvez se você perguntasse para Pedro, por que você deixou com que a raiva te dominasse? Ele teria uma justificativa. A justificativa era: eu quis defender Jesus. Ele não pensou, ele só agiu. E muitas vezes nós também não pensamos. Porque quando nós estamos, aqui até foi falado várias vezes, não tome decisões ou não fale algo de cabeça quente, porque depois você pode se arrepender. Porque quando você está com o seu coração cheio de raiva, meu amado, não são coisas boas, não são atitudes boas que saem de você. Mas o problema está quando você permite com
acostumou a ser uma pessoa que só toma atitudes baseadas pela raiva, só toma atitudes baseadas ali naquele sentimento, naquela emoção. E aí depois, no futuro, você acaba colhendo as consequências disso. Mas você não para compreender e entender que o sentimento que tem te dominado, o sentimento que tem guiado a sua vida, é um sentimento de raiva. Pedro ali, eu tenho certeza que depois, se ele parou para pensar, ele viu que ali não era a maneira certa de agir, até porque Jesus já tinha mostrado para ele que não era. Mas ali ele já tinha feito. E se não fosse Jesus, que era poderoso o suficiente para colocar a orelha de Malco no lugar, aquele homem viveria o resto da sua vida sem um pedaço da sua orelha, por conta de um sentimento de Pedro. Então entenda, meu amado, nenhum sentimento, seja ele bom ou seja ele ruim, pode ser dominar a sua vida, guiar a sua vida. Porque os sentimentos vêm e nós temos o poder, nós temos o controle de conseguir controlá-los. Você pode sentir raiva, a Bíblia fala que a gente pode irar, mas não pecar. Se a sua raiva que você tem carregado durante muito tempo, ou por alguém, tem te feito pecar, você precisa pedir perdão para Deus, pedir a ajuda de Deus. Porque isso não provém, isso não é bom, isso é algo ruim. Então nós precisamos saber administrar os nossos sentimentos. E a raiva é um sentimento que destrói muitas pessoas. Só que depois de feito, depois de uma ação feita, não tem nada que você possa fazer. Ali, como eu falei, Pedro teve a chance, Malco teve a chance de ter a orelha no lugar, porque Jesus estava ali naquela situação. Mas se não fosse Jesus, e se Pedro estivesse defendendo outra pessoa, por conta de um sentimento, um homem ficaria o resto da vida sem uma orelha porque ele não soube controlar as suas emoções. E nós todos os dias, como seres humanos, aqui muitos adultos, diante do trabalho, diante das situações do dia a dia, nós somos testados a todo tempo. A todo tempo nós vivemos momentos que nós vamos ter raiva, mas a raiva não pode nos controlar, ela não pode nos dominar, porque se dominado pela raiva, nós tomaremos atitudes que no futuro nós iremos nos arrepender. Amém? Quem vai ler o segundo agora? Pode vir, Bruno. Angústias, estado de ansiedade, inquietude, sofrimento e tormento. Jesus, Mateus 26:37, levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Obrigada. Então aqui o segundo sentimento, a segunda emoção é angústia, que significa estado de ansiedade, inquietude, sofrimento e tormento. E aqui o personagem é Jesus, e lá em Mateus 26:37 diz: levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Aqui é o momento em que Jesus, ele vai ao monte orar, aí está perto dele ser crucificado. E esse é um sentimento que muitas pessoas, durante muito tempo da nossa vida, nós sentimos angústia. E eu escolhi trazer Jesus porque é um sentimento que, quando a gente pensa em Jesus, não é o primeiro sentimento, não é a primeira coisa que a gente pensa. Mas Jesus, como ele estava aqui como homem, como humano, ele também sentiu angústia. Ele também sentiu essa inquietude, esse sofrimento. Mas a atitude de Jesus, diante desse sentimento, não foi fugir. Jesus, por estar se sentindo angustiado, por ser humano, ele poderia orar e falar para o Pai assim: Pai, eu não quero morrer, eu desisto. Lá no céu eu aceitei, eu concordei, mas agora que eu estou sentindo, porque quando Jesus estava lá no céu, ele ainda não estava sentindo esse sentimento. Quando Jesus nasceu, e quando Jesus fazia os milagres, quando Jesus curava, enquanto ele escolhia os discípulos, ele não estava sentindo esse sentimento de angústia. Foi nesse momento, perto da hora dele morrer, é que esse sentimento veio. E nesse momento, ele poderia ter aberto mão de tudo, como muitas vezes nós fazemos. Quando acontece alguma situação onde você tem que tomar uma decisão, onde você tem que fazer uma escolha e o seu coração aperta, você fica atormentado, você fica angustiado, a maioria das pessoas
esconder. E Jesus, pelo contrário, ao invés de fazer isso, ele teve um momento com o Pai para ter força, para se reconectar, para talvez lembrar a carne dele do que qual era a missão dele, que era maior do que aquele sentimento. Porque salvar a humanidade, morrer ali por nós, era muito maior do que aquele sentimento de angústia que ele estava vivendo. Mas Jesus, ele decidiu deixar o sentimento dele de lado e buscar ajuda no lugar certo. E esse é um dos pontos que eu quero falar. Jesus ali, ele escolhe, né, os discípulos para ir com ele. E aí ele depois se separa ali daqueles três e vai orar e vai falar com Deus. Diante daquele sentimento de angústia, com o coração apertado, ele busca o Pai. E por isso que Jesus conseguiu seguir em frente. Talvez se Jesus, ao invés de procurar a Deus, fosse dormir, ou fosse conversar com os amigos, ficar numa rodinha, ou fazer outra coisa, talvez ele não tivesse conseguido ir até o fim. E muitas vezes nós, quando estamos com o nosso coração apertado, com o coração triste, a gente fala assim, eu vou dormir. Como se dormir fosse resolver os nossos problemas. E talvez dormir seja a sua forma de fugir e não fazer nada de errado, mas também não significa que seja o ideal a se fazer. Porque o ideal a se fazer num momento desse é dobrar o seu joelho e orar e falar com Deus. E pedir para Deus, porque Jesus ele fala, Pai, se possível, sabe, afasta de mim esse cálice. Porque ele confessa ali para Deus as fraquezas dele naquele momento. Mas ele coloca ali, acima daquilo que ele estava sentindo, a vontade de Deus. E ali daquela oração, ele sai forte, pronto para fazer o que precisava ser feito. E talvez você não tenha conseguido vencer as suas angústias, vencer aquilo que aperta o seu coração, ou tomar a atitude certa, porque você tem falado com todo mundo, ou não falado com ninguém, inclusive com Deus. Porque quem pode aliviar o nosso coração e quem pode nos ajudar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, é Deus. Porque mais do que ninguém, sabe, mais do que você mesmo. Porque quando nós estamos passando por alguma situação angustiante, a nossa visão ela fica limitada. Nós focamos ali, naquele problema, naquela dificuldade, naquilo que nós estamos vivendo. Ali Jesus, naquele momento, ele estava ali angustiado, e aí ele foi orar e Deus tratou o coração dele, Deus abriu a visão dele. E é isso que nós precisamos fazer. Talvez se você focar mais em Deus, mais na pessoa que pode te ajudar a solucionar os seus problemas, você vai ver que você vai ter mais soluções para aquilo que você está sentindo, ou para aquilo que você está passando, para a situação que você está passando, do que você, por exemplo, ir no seu quarto e dormir. Porque dormir, meu amado, não resolve o problema. No outro dia você vai acordar e o problema vai estar lá. Mas, meu amado, acredite, falar com Deus, contar para Ele aquilo que você está sentindo, falar para Ele as suas fraquezas, eu tenho certeza que se a sua oração for sincera, isso te dará força para fazer o que precisa ser feito. Isso vai te ajudar a tratar aquilo que está dentro do seu coração. Amém? Agora o próximo, para o 3. Consciência do perigo. Saulo, 1 Samuel 15, 24. Então Saulo confessou: sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiam. Aqui, eu acredito que todas as pessoas, eu acho que desde pequeno, né, medo é um dos sentimentos em que mais o ser humano possa... Será que é a palavra, amor? Não, eu pensei que tinha passado a passagem por me perder. Então, medo é um sentimento em que nós, mais muitas vezes, né, durante a nossa vida, sentimos. E ali Saul, ele diante da sua oração com Deus, ele confessa que um dos sentimentos que levou ele a pecar e a errar era o medo que ele tinha do povo, do que o povo fizesse com ele. E aí eu fiquei meditando, né, já faz um tempo que a gente tem sido saído palavras aonde o nome de Saul é citado, né? E é engraçado porque quando Deus escolheu Saul, Deus olhou para Saul e viu algo bom. E por isso Deus escolheu Saul para ser o rei ali do povo, o primeiro rei ali do povo. Mas para Saul era mais importante o que o povo achava dele do que Deus achava. E por isso ele pecou. Ele permitiu com que o medo
que ele tinha do povo fosse maior do que o temor que ele tinha com Deus. Porque, meu amado, o povo ali até podia ferir a carne física de Saul, mas se ele pecasse contra Deus, ele estava abrindo mão da sua alma, ele estava abrindo mão da sua salvação, ele estava abrindo mão do seu chamado. Entende que é algo muito maior? E muitas vezes nós permitimos com que o medo age dessa maneira na nossa vida. Quando nós não controlamos o medo, ele nos domina para algo ruim e não para algo bom. E sentir medo, como aqui fala, né, é a consciência do perigo. E quando eu li o significado de medo, eu lembrei uma vez quando a pastora Ana falou sobre a fábrica. Como todos sabem, né, nós temos a fábrica e nós temos a serra, que é uma máquina que ela é muito perigosa. Se quem não souber mexer, pode perder a mão, pode perder o dedo. E eu lembro que uma vez ela falou assim, os meninos, estava repreendendo os meninos, ela falou, quando a pessoa que mexe na máquina, na serra, ela perde o medo do perigo, ela perde o medo ali, ela começa a trabalhar de qualquer jeito. E quando ela perde esse medo, e começa a trabalhar de qualquer jeito, como se não fosse nada, ela pode acabar causando um acidente. Então, eu fiquei pensando hoje, então talvez sentir o medo não signifique algo ruim, mas o modo como você administra o medo na sua vida, sim. Porque, por exemplo, há um tempo atrás, eu tive um acidente de moto, e desde que eu tive um acidente de moto, eu fiquei mais receosa, como se diz a palavra certa, com medo de dirigir. Hoje eu precisei ir no médico, e eu ia pregar a radial e eu estava um pouco tensa. Mas essa tensão, esse medo que eu senti, me fazia ter mais atenção no trânsito. Então eu dirijo, eu estava olhando o GPS, mas eu ficava atenta para não bater em nenhum motoboy, para não bater no carro de ninguém. Então, sentir medo naquele momento me fez ter mais atenção, me fez saber que eu tinha que prestar atenção e não bater em ninguém. Uma pessoa que está mexendo numa serra, o fato dela ter o medo de machucar a mão faz com que ela tenha mais atenção. Então, o fato não está no sentir, mas é como você administra isso. Saul ali, ele permitiu com que o medo destruísse o ministério dele, destruísse aquilo que ele tinha com Deus. Por exemplo, e nós como cristãos precisamos ter medo, por exemplo, de viver longe de Deus. Porque se você for uma pessoa que pensa assim, Deus me livre pensar em viver longe de Deus, em viver sem a salvação, em viver sem a glória de Deus, em ser salvo, você vai ser uma pessoa atenta nas suas ações. Então você não vai pecar, porque você sabe que você pecando, o resultado disso é você longe de Deus. Então entenda, meu amado, que nós precisamos usar os sentimentos, né, as emoções que nós sentimos, até aquelas que aos nossos olhos são ruins, para ser um impulso para fazer o certo e não para fazer o errado. Porque até os sentimentos que são ruins, até os sentimentos que são aos nossos olhos, que não seriam bons, se nós usarmos da maneira certa, ele pode nos impulsionar a fazer o certo. Ele pode nos levar a fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Agora, se você é a pessoa que pega o sentimento ruim e você foca naquilo, quantas pessoas você vê, por exemplo, que são pessoas que vivem se vitimizando? Ela pega a tristeza, que é a vida dela, alguma situação que ela passou, e ao invés de ela usar aquilo para ser um impulso, para ela ser uma pessoa diferente, ou para ela ser exemplo, para ela contar a história dela, e para que outras pessoas possam ser salvas através da vida dela, ela fica se vitimizando. Ai, porque eu sou assim? Porque tal pessoa fez isso comigo. Ai, eu saí da igreja porque tal pessoa falou isso pra mim. Quando na verdade você precisa pegar aquilo que nós temos, porque tudo é lição. Tudo nós podemos usar a nosso favor. A Bíblia diz isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia fala tudo, ela não fala assim, as coisas boas, as boas emoções, os bons sentimentos. Não, porque vai haver sentimentos ruins. Vai haver situações ruins na sua vida. E você precisa aprender a olhar aquela situação e saber o que de bom você pode tirar disso. O que de bom pode ser a seu favor e não contra você. Amém? Agora o quarto. Tristeza. Sentimento de dor, pesar, sofrimento.
João 11, 39 e 40. Rolem a pedra para o lado, ordenou o Senhor. Ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mal cheio será terrível. Jesus respondeu: eu não disse que se cresce, veria a glória de Deus? Aqui é o momento em que Lázaro morre. E aí vão até Jesus e falam que Lázaro tinha morrido. E aí Jesus ainda demora 2 não, ele estava doente, né? E aí Jesus ainda demora 2 dias para chegar até lá. E quando ele chega, uma das primeiras pessoas que encontram Jesus é Marta. E a primeira coisa que ela fala para Jesus é: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus fala para ela que ele iria ressuscitar. E aí ele fala ali com ela, né? E segue até onde Lázaro estava. Aí ele encontra Maria, que também fala a mesma coisa. E aí quando Jesus ele fala para tirar a pedra, porque ele iria fazer um milagre, Marta, que tinha acabado de ouvir Jesus falar que iria ressuscitar Lázaro, ela estava preocupada com o cheiro. Ela estava preocupada que quando abrisse a pedra, o cheiro seria ruim. Então você entende que o sentimento de tristeza de ter perdido seu irmão fez com que ela duvidasse do poder de Jesus. E olha que ela era uma das pessoas que amava Jesus, era considerada amiga de Jesus. Jesus era amigo daquela família. Ela sabia, ela conhecia Jesus. A gente não está falando aqui de um fariseu, de um publicano, ou de uma pessoa que não tinha conhecimento. Ela tinha. Mas ali, tomada pela tristeza, ela permitiu com que a fé dela fosse apagada. E muitas vezes nós somos assim. Quantas vezes nós recebemos uma notícia ou passamos por alguma situação em que a nossa fé deveria ser ativada, a nossa fé deveria ser demonstrada, mas a tristeza por estar passando aquilo ofusca a nossa fé. E nós precisamos entender que a tristeza, meu amado, ela não pode ser maior do que a sua fé em Deus. O momento que a situação que você está passando é passageira. O sentimento de tristeza é passageiro no seu coração. Mas ter ou não ter o milagre de Deus na sua vida é algo que pode permanecer ou não. Porque se você duvida do milagre, você não vai ter o milagre. Se você permitir que a sua fé ofusque, que a tristeza ofusque a sua fé, você não vai ter o milagre. E aí você vai passar o resto da sua vida pensando como seria ter recebido aquele milagre se eu tivesse tido fé. Mas aí o sentimento de tristeza, a tristeza foi maior, quando na verdade foi você que permitiu. Então, que nós venhamos aprender aqui com Marta, né, que não importa a situação que nós estamos passando, ali Jesus já tinha liberado a palavra, Jesus já tinha falado o que iria fazer, ela só precisava crer. Mas ali, naquela situação, focada ali na morte do irmão, na sua tristeza, ela duvidou. E aí Jesus, ela fez o milagre, mas talvez seria diferente para Marta receber esse milagre se ela tivesse acreditado a partir do primeiro momento. A partir do momento em que Jesus foi noticiado que Lázaro estava doente. Assim como tantos milagres que a gente ouve, né? Que Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela nem falou com Jesus. Ela nem ouviu a voz de Jesus. Ela apenas tocou. E eu acredito que uma mulher que estava naquela situação, sangrando há tanto tempo, com certeza a alegria não era o que ela estava sentindo. Mas ao invés dela ficar se lamentando, jogada numa cama, jogada ali esperando com que o milagre viesse até ela, ela usou daquela tristeza, daquela situação triste, para trazer o milagre até ela. E no mundo, é normal que quando as pessoas estão tristes, elas bebam. Elas vão atrás de drogas, elas vão atrás de bebidas, elas vão atrás de coisas que possam trazer alegria. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que a tristeza, ela tem que ser algo que nos aproxime de Deus. Algo que nós vamos poder conversar, porque nós temos um Pai. E eu acredito que todo pai aqui presente já passou por isso. Quando o seu filho se machuca, ou quando o seu filho passa por alguma coisa triste, a primeira coisa que a criança faz é ir até o pai e a mãe para ser consolado. E por que quando a gente passa por tristeza, quando a gente passa por um momento de tribulação, a gente, ao invés de correr para o braço do Pai, a gente se afasta, a gente fica longe. E entenda, meu amado, que um remédio para a nossa tristeza, um remédio para o nosso
consolo, ele vem da mão de Deus. Então é se aproximando dele que você vai mudar esse sentimento de tristeza. Agora, se você se afasta, esse sentimento só vai piorando e só vai trazendo mais e mais problemas para a sua vida. E agora, o último. Alegria, júbilo, prazer e satisfação. Usar, segundo Samuel 6, do 6 ao 7. Quando chegaram à ira de Nacon, os bois tropeçaram. Eusá entendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Aqui, eu quis trazer esse sentimento, que aos nossos olhos é um sentimento bom. E eu, na hora que eu estava escrevendo, né, eu pensei muito nessa história. Aqui, para quem não sabe, né, ali a Arca de Deus, ela estava ali, Davi tinha mandado trazer a Arca de Deus, e a Arca de Deus estava ali entrando, né, na cidade, quando os bois ali tropeçaram e a Arca ia cair. E naquele momento, Uzá que estava ali alegre, feliz, porque a Arca de Deus estava ali, porque a Arca de Deus antigamente representava a presença de Deus, agindo pela emoção, pela euforia, o primeiro impulso dele foi tentar ajudar. Mas antigamente não era qualquer pessoa que podia tocar na arca. Eram pessoas selecionadas, eram pessoas escolhidas. Deus, desde o começo da Bíblia, ele trata as coisas dele no detalhe. Porque para Deus era importante que as pessoas separadas pudessem fazer aquilo. Mas Uzá não pensou nisso. E agindo pela emoção, agindo pela alegria, foi, na boa intenção, foi e tocou. E o resultado disso foi a morte dele. E eu pensei muito nessa palavra, porque quantas vezes a gente já ouviu falar assim: nossa, fulano agiu pela emoção, fulano fez tal coisa baseado na emoção, no calor do momento. E quantas vezes, até no momento de alegria, até no momento de felicidade, nós falamos ou tomamos atitudes que, se a gente parar para pensar, a gente não tomaria. Porque se ele pensasse por um pouquinho, ele saberia que ele não era a pessoa apta para tocar na arca. Mas ele não pensou, e aí ele acabou morrendo. E nós precisamos entender que tomar atitudes, até momentos de felicidade, mas que desagradam a Deus, podem nos causar a morte. Talvez não a morte física como a dele, mas talvez a morte espiritual. Talvez quando os adolescentes, por exemplo, estão na escola e ali está todo mundo conversando, uma conversa que não é saudável para a nossa fé, mas aí você precisa participar da conversa para ter ali os outros amigos, para ser incluso ali naquela situação. Você acaba agindo pela emoção, agindo ali no oba-oba, mas no final aquilo pode trazer morte, pode trazer morte espiritual. Então que nós venhamos refletir, sabe? Qual o sentimento, qual a emoção tem nos dominado, tem tomado conta da nossa vida. Eu lembro que, eu quero voltar aqui para o tópico da raiva, que eu lembro quando eu era jovem, e foi logo no meu comecinho, eu estava vindo para a igreja, e eu estava orando pela minha família, para a conversão da minha família, mas todo dia que eu chegava em casa, depois do culto, depois da limpeza, só tinha briga, e era xingamento, e muitas vezes eu fui xingada de vagabunda, e várias outras coisas, que eu estava vindo para a igreja para procurar macho. E aí teve uma vez que eu fiquei muito brava, um domingo, eu fiquei muito brava com aquilo. E aí eu saí com raiva. E eu lembro que eu fui até a casa da pastora, não sei se ela vai lembrar, e eu cheguei lá revoltada. E eu falei pra ela assim: já que estão falando que eu sou vagabunda e que eu estou indo pra igreja pra procurar macho, então é isso que eu vou fazer. Já que estão falando, é isso que eu vou fazer mesmo pra provar. Eu não estava falando, mas agora eu vou fazer. Eu ali, jovem, movida pela raiva. E aí a pastora olhou pra mim e falou assim: não, filha, pelo contrário, você tem que pegar, já que estão falando isso de você, prova que eles estão errados. Prova que é uma mentira. Agora, se você for lá e for fazer o que eles realmente estão falando, você vai estar dando a certeza que eles têm, de que você está fazendo isso mesmo. E quando eu estava escrevendo sobre o sentimento de raiva, me veio isso na cabeça, que eu, jovem,
sem noção nenhuma, e agir pelo sentimento da raiva, achando que eu estava destruindo o outro. Mas quando na verdade, se eu fizesse aquilo, era a minha vida que seria destruída. Eu seria destruída por uma atitude daquela, por querer provar que eles estão falando, então vai ser isso mesmo. Mas que bom que no momento ali da minha raiva, eu fui no lugar certo e eu tive a orientação certa. E é isso que a gente precisa entender, que no momento da raiva, ou no momento de tristeza, ou até no momento em que você está feliz demais, porque às vezes você recebe uma proposta, ou você recebe algo, e aquilo te emociona, aquilo te deixa feliz. E diante de qualquer sentimento, seja ele bom ou ruim, que nós possamos aprender a consultar a Deus, a consultar as pessoas que podem nos orientar certo. Porque nem tudo aquilo que aos nossos olhos parece ser bom, realmente é. E quantas pessoas nós vemos que, baseadas naquele calor da emoção, acabam tomando atitudes que no final nós vamos se arrepender. Então que nós venhamos meditar sobre isso. E eu queria agora finalizar com um vídeo. Queria mostrar para vocês. Esse vídeo foi usado, na verdade, para falar sobre os vícios, né? Mas, quando eu vi, eu fiquei pensando muito no comecinho. Você viu que a primeira atitude que ele tem ali é a curiosidade, né? Ele vê o pontinho, aquele negocinho amarelinho, e aí ele se sente atraído, se sente curioso, e por não dominar aquele sentimento de curiosidade, ele acaba mexendo, acaba ali tomando, e aquilo gera ali uma emoção nele, ele voa, fica nas nuvens, depois ele acaba se tornando dependente daquilo. E eu fiquei pensando, né, quando uma pessoa lá usa droga, quando um jovem usa droga, não é diferente, né? Ali por curiosidade, porque todo mundo fala, porque todo mundo faz, ele acaba se envolvendo, acaba tomando, e os primeiros sentimentos, aparentemente, é um sentimento bom, a pessoa se sente feliz, a pessoa se sente o cara, e ela não percebe que o tempo vai passando, aquilo vai dominando, e aquilo vai tomando conta dela, e vai estragando a vida dela. Porque ele teve que, quando ele caiu, que machucou, ele sacudiu e continuou. Porque talvez ali na cabeça dele, ele conseguia resolver, mas ele não percebeu que aquilo estava dominando a vida dele. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Claro que eu falo para os jovens, né, por conta da escola, agora que eles estão na escola, eles estão passando por isso, então vão ver muita coisa assim, mas até com os nossos sentimentos. Nós não podemos deixar com que os nossos sentimentos dominem a nossa vida, influenciem as nossas ações. Nós precisamos entender que Deus sim tem que estar no controle. É Deus que tem que dominar, é Deus que tem que nos guiar. E não aquilo que nós sentimos, e não aquilo que nós pensamos, mas sempre a vontade de Deus. Eu queria finalizar com uma palavra que está em 2 Pedro 2,19, que diz assim: prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Eu achei muito forte esse versículo, porque a Bíblia é muito clara, que tudo aquilo que nos domina, tudo aquilo que nos controla, nós nos tornamos escravos daquilo.
E talvez você olhe para a sua vida e você acha que você é o dono da sua vida, que você manda. Não, eu não estou fazendo a vontade de Deus, mas porque eu mando na minha vida. Eu não estou lá na igreja fazendo o que a pastora quer, porque aqui eu faço o que eu quero. E quando na verdade você não percebe que você está sendo escravo dos desejos da sua carne, que você está sendo escravo do diabo. Quando Deus te chamou para ser filho, porque o diabo, ele usa a vida das pessoas para torná-las escravas, para torná-las ali como marionetes. Quando Deus nos chamou para ser filho. Então, meu amado, eu quero convidar todos vocês a refletir, sabe, na sua vida, a meditar. Como você tem lidado com os seus sentimentos, com as suas emoções? Será que você tem conseguido dominar e controlar e administrar aquilo que você sente? Ou você é a pessoa que permite com que os seus sentimentos te dominem e você acaba tomando atitude, tendo ações que no final você se arrepende? Mas aí você acaba vivendo esse ciclo vicioso. Você toma uma atitude, aí no meio do caminho você se arrepende, mas aí você não consegue sair dela. E aí logo você toma outra atitude e assim você vive uma vida que é longe da vontade de Deus, que é longe do altar. Então que nós venhamos meditar sobre isso e que nesse momento agora nós possamos falar com o Senhor, amém?